Aí galerinha, pré-uniana, aqui é o tio Doda, estamos aqui para fazer uma aula especial, muito importante, que cobra-se muito em muitos vestibulares por aí, tá bom? Cai na UFAM, cai na UEA, cai na Unicamp, cai na PUC, em muitos vestibulares nós já vimos esse assunto, é claro, vamos falar de Roma. Roma, a famosa cidade eterna, tá? Só que é claro, para começar a falar de Roma, você tem que lembrar que Roma, ela se subdivide em 3 períodos distintos. O primeiro período, bem pequeno, quase não cai em prova, é a monarquia, tá? O segundo período, esse é cobrado pra caramba, tem muita coisa que a gente vai ver nesse primeiro momento. É a República Romana, tá? E é claro, o período imperial, que geralmente será dividido em Alto e Baixo Império. Ou seja, o momento em que os imperadores ascendem, notadamente a partir do primeiro grande imperador, Caio Otávio, aí depois o governo Tibério, e vai até o último imperador chamado Rômulo Augustus. Por volta de 476 depois de Cristo, o império cai. Opa, o Império Romano Ocidental. Porque o Império Romano Oriental ainda perdura por 1000 anos. É claro, é um outro encontro, numa aula futura, o Império Bizantino. Mas aí, tio Doda, como é que eu posso começar a estudar Roma? Pessoal, Roma, na verdade, vamos falar da questão geográfica. A Itália, né? A Itália, antes de virar o poderoso Império Mediterrâneo, o poderoso Império Europeu, norte da África e uma parte da Ásia, era apenas a Itália era uma região, né, povoada por vários povos. Ao sul nós temos os gregos, que lá montaram a Magna Grécia. A partir da segunda diáspora, gregos fogem, eu vou falar porque depois, numa aula futura, porque que os gregos fazem a segunda grande fuga do território grego para o sul da Itália, onde eles montaram a Magna Grécia. Ah, também tem, claro, aqueles dois povos. Povos esses que são chamados de fundadores de Roma. Latinos e sabinos. Que mais tarde vão se juntar a partir da questão familiar, né? E vão criar o embrião do que nós chamaremos mais tarde de Roma. Ah, não pode esquecer dos famosos, muito famosos etruscos. Além da região do Lácio, tá? E é claro, os etruscos também se tornaram famosos porque eram um povo ultra organizado. Aliás, a base da cultura romana, a origem da cultura romana é de origem etrusca, tá bom? Ainda tem os samnitas, ainda tem os voscos, ainda tem os úmbrios. E é claro, evidente, não esqueçam, também é importante, porque uma parte da história fala que sim, outra que não, mas vale salientar que no norte da Itália atual nós temos um povo famoso chamado de gauleses, ou seja, a Gália, que mais tarde será conquistada por Júlio César, na grande expansão que Roma fará com o general Júlio, tá? A Gália, ela é um híbrido do território galês, a Gália Cisalpina, a Gália Transalpina e o próprio território romano, já lá naquela fase republicana, tá? Então Roma, ela se configura com esta questão. Só que, claro, você também tem que lembrar, porque cai em prova, eu vivo dizendo, nossa insistência. Professor Doda, cai mitologia na prova? Cai muito a mitologia, tá? Uma das mais belas, eu lembro que eu contava quando ele era bebezinho, para o meu filho, Guilherme Augusto, o gostosinho, eu contava histórias famosas, fantásticas para ele. E uma das mais famosas histórias que eu contei é a história dos irmãos Rômulo e Remo. Ou seja, fugitivos da guerra de Troia, foram habitar a região italiana, né? Montaram uma cidade chamada Alba Longa e mais tarde 3 irmãos tornam-se foco de uma grande história. Amulho, que é tido como vilão da história, a princesa Rea Silvinha, toda bobinha, toda adolescente, toda teen, toda Britney Spears da época. E nós temos o rei Numitor. Amulho briga com Numitor,
e depõe. E Amulho convence Sílvia a não ter filhos e se transformar em sacerdotisa lá no templo. Pois é, só que aí o pior acontece. Ela estava lá na escola, no colégio, aprendendo a ser sacerdotisa. Sacerdotisas eram virgens, pelo menos naquela época, né? Não sei hoje. E aí as sacerdotisas ensinavam as crianças a manterem-se castas, puras. Só que o destino bateu na porta. E o destino bateu na porta de Sílvia, e o destino chamava-se Marte. Lembra do Marte? O deus da guerra, dos romanos, né? E literalmente ele, toque, toque, toque. Ela tem um susto. Ela grita, quem é? E aí o deus Marte vai e fala, sou eu. Abra a porta. Não, não pode abrir a porta, que o homem não entra aqui, só entra mulheres. Ele vai e fala, não vai abrir a porta? Você não sabe nem com o que eu estou batendo na porta aqui. Peraí. Aí ele virou um gás, passou por debaixo da porta e galerinha, eles transaram, eles fizeram amor, eles copularam. E é claro, do sexo entre Marte e Sílvia, nascem dois meninos, Rômulo e Remo. E como ele era um deus, os meninos nascem semideuses. E é claro, ela volta para casa, o irmão Amulho, o rei Amulho, né, fica revoltado e manda abandonar as crianças na floresta à sorte do destino. Novamente o destino vai, na verdade, um pastor de ovelhinhas, pega as crianças, cria as crianças, educa, as crianças criam, depois volta até Alba Longa, mata o tio no Mitor e o tio Amulho é assassinado, né? E o tio Numitor vai assumir o trono. Os dois irmãos montam a cidade de Roma. Só que, é claro, tem aquela tragédia final, tá? Olha aí, onde é que eu posso ver essa história? A tragédia final é a morte de Remo por Rômulo. Ele pega um punhal e pula no pescoço, na jugular do irmão, naquela história famosa do pular da muralha de Roma, inicialmente falando, tá? Você pode encontrar essa história magnífica em qualquer livraria por aí. Tem o livro Eneida. Dá uma olhadinha na Eneida, é muito bela. Depois, quando você tiver tempo, tá? De quem? Do Vigílio, tá? Amores, então Roma, os romanos, inicialmente falando, né? Eles montam uma monarquia, século 8 a.C., e é claro que essa monarquia, como eu falei, apesar dos achados arqueológicos, da prospecção na região, muitos historiadores trabalham por lá. Roma, eu tenho uma irmã que mora por lá, ela já me falou uma vez, é uma grande escavação. A Itália é uma grande escavação arqueológica. Só que é claro, para os nossos vestibulares, o que eu preciso, apesar de vários reis famosos, né? Só que é claro, evidente, amorzinhos, o mais importante para essa conjuntura é Tarquínio, o soberbo, tá? Não por ser o último rei apenas, mas porque ele vai tentar entrar em confronto com o poder gerido. Olha só, a história ela é fantástica e às vezes cruel com os inimigos da sociedade. O rei chama a população, grita para o povo, ei, vamos fazer um protesto. Contra quem? Contra o Senado romano. Porque Roma naquela época ela tinha 3 órgãos. Ela tinha o poder do rei, que era chamado de Rex, o poder do Senado, que eram os patrícios mais velhos, tá? E nós tínhamos a Assembleia Curial. Essa Assembleia é composta por cidadãos, é a maioria. O rei tenta dar um golpe no Senado romano, chamando a galera, né? Fez uma cerquinha lá, fazia os discursos para a galera, os patrícios pobres, todo mundo lá gritando, oh, o rei é meu mito, o rei é meu né, poderoso líder e tal. Só que o Senado, mais poderoso do que o rei, deu um golpe no fanfarrão, no falacioso, falou muito, perdeu o poder. Eu estou falando de Roma, certo? Então, Tarquínio Soberbo, a palavra já diz tudo, a sua soberba levou à crise, a sua soberba levou à tragédia. E é verdade também que ele
ele fez uma administração muito péssima, horrível, né? Não conseguia gerar bem os tributos. E é claro, os patrícios mais ricos, principalmente de origem latifundiária, quase sempre o patrício é um latifundiário, vale salientar. E logo adiantando, porque os vestibulares, a UFAM já cobrou, né? O princípio de poder na velha Roma. Na velha Grécia, o Karl Marx, o grande Karl Marx, escreve sobre isso. O princípio de poder está ligado à terra, aos latifúndios, tá? Então, se você tem o Eupátria poderoso lá em Atenas, você vai ter que lembrar do patrício agora em Roma. E por falar em patrício, se você já tiver com um caderninho anotando, eu creio que sim, coloca para mim aí que a monarquia cai. Nasce então uma forma de poder, uma forma de governança, que nós chamamos de res pública, ou seja, coisa pública. Mas o que é o público? Público é o meu, é o seu. Eu pago impostos e ele é gerido de forma de feedback. Eu pago os impostos, a saúde vem, o transporte vem, a infraestrutura vem. Só que tem um porém. Para quem a coisa pública era gerida? Dentro da república, é claro que a monarquia sai, entra o poder senatorial com outros órgãos que nós vamos falar daqui a pouco, e é claro, é construída uma pirâmide social, obviamente. No topo, quem é que você tem? Opa, olha a dica, e está aqui do lado, hein? A República Romana, já mesmo lá no período da monarquia, era dividida em 4 pedaços, 4 classes. Patrícios é o latifundiário, é o homem mais rico de Roma, é o cara que tem o privilégio de comandar os exércitos, é o homem que rege a religião, é o cidadão, por enquanto. Mais abaixo, quando eu estava dando aula no La Salle, pego o material e comparo com os livros que eu tinha aqui em casa, livros bons, né? Por exemplo, do Max Haveli, o grande Max Haveli, escritor britânico, né? E aí você vai e coloca o material do La Salle, o grande La Salle, e o material do Max Haveli, patrícios, plebeus, clientes e escravos. O La Salle já trazia patrícios, clientes, plebeus e escravos. Erro. Pela lógica, patrícios e plebeus. Quem é o plebeu na história? O plebeu, olha a Revolução Francesa entrando em cena, porque já entrou em cena também essa pergunta. O plebeu é um, geralmente, estrangeiro, que veio para Roma, não é subjugado, não é um escravo, geralmente mora na periferia, e ele trabalha para o bem-estar, para o welfare state de Roma, patriciana. Ou seja, o plebeu, ele é um estrangeiro e por isso ele não adquire o status quo de cidadão. Ele não tem direito à participação nas assembleias, tá? E os órgãos mais importantes de Roma não era também local em que o plebeu participava. Tem um problema aí. Quando a gente fala da Revolução Francesa, nós temos que lembrar que nós temos uma burguesia que ela nasce pobre e ela vai crescendo, crescendo, crescendo e toma o poder mais tarde. Na Revolução Francesa, mas também na inglesa. O plebeu, ele também vai ficar chateado. Ele vai ficar muito chateado. Porque o plebeu não é fácil. Mas o plebeu, ele pode de repente inventar coisas que o patrício não consegue inventar. E porque ele é um parasita. O patrício vive de escravidão. Então ele vive do ócio, né? O plebeu vai e fala, pois é, eu vou inventar roupas, vinho, azeite, vinagre, canetas. E com isso eu vendo para o patrício, que não sabe fazer nada do que eu sei, vou ficar rico e mais tarde vou entrar em choque, vou pedir tudo que ele tem, eu também quero. Se ele tiver dinheiro, é claro, o plebeu. Mais abaixo nós temos um cliente. E esse cliente, vocês sabem melhor do que eu, é o cara que vai estar agregado, que vai estar afinado com o poder patriciano. É um cara que juridicamente precisa sempre dele, é um cara que economicamente vai sempre precisar, é um cara que vai pegar uma graninha aqui e acolá para poder, né, ter um sustentáculo. Eu sempre comparo em sala de aula,
que é uma espécie, o cara tem uma granja, tem um sítio e lá tem um caseiro. O caseiro não quer vir para Manaus morar, em época de Covid, é doido, é? Fica lá, tem um patinho, tem uma galinha caipira, tem um gado, né? Gado, tá? Então, esse cara, ele não quer vir, meu Deus. Claro que não. Mas ele não é rico, a terra não é dele, mas vive de um patrício que é o dono do sítio ou da fazenda. E o escravo, que é a mola propulsora de Roma. Porém, tenha cuidado, no início da república o número de escravos era bem pequeno. Havia mais plebeus pobres e clientes, sempre pobre, do que escravos, porque, claro, Roma ainda não expandiu dentro do Mediterrâneo. Não há ainda uma expansão territorial fundamentada na questão militar, expansionista, marítima. E outro dia me perguntaram, olha aí, a república só tem um senado? Claro que não, amorzinhos. Se você puder anotar, anota, porque essa é a hora boa de anotar. Roma, ela tinha outros órgãos de gerenciamento da cidade. É uma cidade-estado, por enquanto. Por exemplo, amorzinhos, ela tem um pretor, que é o cara que comanda a justiça romana. Ela tem um questor. O questor comandava a finança romana, a tributação. Ele tem um edil, ou edis. Esse cara é uma espécie de gerenciador da cidade, o policiamento, abastecimento de água, né? A cidade em si, ela é gerenciada pelo edil. Ele tem um censor. O censor, além da questão populacional, né? Censor de censo, tem também a questão dos costumes. O censor também orientava os costumes romanos. Galera, lembre também que tem um tal de ditador. O ditador, ele era chamado, convocado por Roma, geralmente era um militar, porque na época de guerra, Roma precisava de um homem com poderes totais centrais. Ditadura aceita pelo Senado. Não como hoje o pessoal fica gritando aí, eu quero liberdade, eu quero AI-5. Deixa ele ser acéfalo, tá? A ditadura romana era aceita por 6 meses apenas. Só que, é claro, alguns gostaram, né? Júlio César, Mário. Que Mário? Mário, tá? E o Sila. São famosos ditadores pré-império, tá bom? Depois a gente fala desses caras mais um pouco. Tá? E é claro, galerinha, nós tínhamos o cônsul. Esse homem era uma espécie de senhor romano. Ele comandava geralmente a religião, era o cara que comandava os exércitos. Então o cônsul, o consulado também era um poder muito forte dentro da própria ordem romana, tá bom? Vamos voltar, porque é necessário, para a questão plebeia. Você imagine só, você era pobre, aí de repente você montou um churrasquinho na frente da sua casa. Pega alguns gatos aqui, outra colar, bota lá, né, bota o gatinho lá, assa, ninguém sabe que é gato, faz um churrasquinho de miau. E aí você, com esse churrasquinho, você monta um barzinho. Desse barzinho você monta um restaurante. Desse restaurante você monta uma entrega, um iFood. E aí desse churrasquinho, você sai pobre, que ficou rico. Só que tem um problema. Você é rico, mas é de origem pobre. Você não tem sangue nobre, você não é patrício, você não é latifundiário, você não era bem visto em Roma naquele período. É aí que o plebeu, rico, que não eram muitos, eram poucos, começaram a questionar. Peraí, eu não estou entendendo. Eu pago impostos, eu sou do exército, porque ele ia para as guerras, mas como soldado, eu produzo, mas eu não sou cidadão, eu não tenho privilégios que esse patrício maldito tem, e eu quero. É aí que entra em cena uma revolta famosa em 494. Os plebeus fogem de Roma, na verdade eles vão se autoexilar, um pequeno exílio, tá? Eles, não sei se vocês sabem, né? Mas quando vocês forem a Roma da próxima vez, vocês vão ver que Roma é ladeada por colinas. São 7 colinas. Uma das mais famosas colinas, a Colina Vaticanus, né? Depois eu falo sobre o Vaticano no futuro. E aí os caras foram para um monte chamado Monte Sagrado, os plebeus, e mandaram um bilhete.
Patrícios, parada é a seguinte: só vamos voltar para Roma no dia que você entregar legislação isonômica. Queremos isonomia. O que o patrício tem, nós queremos. O recado foi bem na cara. E é claro, é evidente que os patrícios, muito preocupados, porque se o plebeu for embora e não voltar, o soldado vai embora, a produção romana vai embora, os impostos vão embora, ou uma revolta militar plebeia. O patrício então se organiza e o grupo dos 10, o decênviro, começa a organizar uma forma de, o que é que o plebeu precisa? Ele precisa disso, aquilo outro. Bora chamar a galera. Chama a galera. E aí, galera, não esquece, por favor. As leis começaram a sair do papel. E a primeira lei, a galerinha do direito aí, pessoal que vai fazer direito na UFAM a partir do próximo ano, se Deus quiser, ou na UEA, atenta. Porque o direito romano mais usado desse nosso planeta, que está em crise, putrefação, o direito mais usado é o direito romano, nós sabemos, né? Minha irmã querida, que é advogada, sabe muito bem. E o direito romano tem a sua origem a partir dessa primeira conversação. Ou seja, 12 tábuas foram editadas. Olha, isso aqui existe, presta atenção, tá? Isso aqui, começaram a escrever. Ou seja, é a origem das leis romanas escritas. Porque antes era oral. O plebeu falou e disse, peraí. Leis, é? Essa lei é legal. Tem um problema. O plebeu não era besta. Essas leis já existem. Elas foram apenas escritas. Então, cara, 6 por meia dúzia, 6 oral e 6 escritas, deu no mesmo. Por isso, com o tempo, eles reivindicaram outros protestos, outras greves, e vieram leis importantes, famosíssimas leis, como por exemplo a lei Canuleia, a lei que autorizava o casamento de plebeus com patrícios, surgindo aí uma nova classe, uma nova parte da população, que nós chamamos de nobilitas, ou notáveis, que mais tarde serão chamados de equestres, ou cavaleiros. Nós temos a lei Licínia. Essa lei Licínia, ela autoriza que as terras tomadas em guerras sejam distribuídas também para os plebeus, e que cargos públicos também sejam ocupados por plebeus. Olha que legal. Nós temos uma outra lei, chamada Lei Augúnia. A Lei Augúnia, ela determina, na verdade, que plebeus, com a Lei Augúnia, possam ocupar o cargo de chefia da religião. Ele era chamado de Pontífice Máximo, o chefe da religião romana. Que legal. Hoje é o título do Papa do cristianismo, tá? Católico. Depois eu falo por quê. Nós temos uma outra lei chamada Lei Poetélia. E com a Lei Poetélia, os escravos de origem plebeia foram extintos. A escravidão foi extinta. A abolição da escravatura, né? E uma última lei, que é aquela história famosa, famosíssima, tá? Em que nós temos o encontro dos plebeus, que eram repudiados, a galera ia fazer protesto na rua e tal, aquele negócio todo, né? E aí os patrícios ficavam revoltados, colocavam a polícia na rua, pega porrada. A partir de uma lei, agora eu posso fazer os meus encontros, as minhas deliberações, e é claro, tudo isso a partir dos comícios. E no final faremos plebiscito. O plebiscito sai exatamente da chamada Lei Hortência. Uma pergunta foi feita certa vez no vestibular. Com essas leis, o que é que nós temos como consequência mais importante? Galera, nós temos a solidez social. Nós não vamos ter uma fusão. Uma fusão que eu digo é patrícios e plebeus, né? Patreus. Claro que não. Patrício continua patrício, plebeu continua plebeu, apesar dos nobilitas ser a fusão. Mas é claro, o que há de mais importante é que vai haver uma coesão, vai haver uma junção de interesses da riqueza plebeia
com o poderio patrício, e agora eles vão dizer, olha, o que eu tenho são as terras. O que você tem geralmente é o comércio. Esse cara pode ter terras também, tá? Mas agora nós temos que, para a glória de Roma, expandir o território. Enaltecer a glória de Roma, banhar o Mediterrâneo de vermelho, destruir os inimigos da fronteira, que são os gauleses, que são os sicilianos, que são o pessoal da Córcega e da Sardenha. E é claro, o ímpeto maior, a intenção maior romana é conquistar o norte da África. Por que norte da África? Porque lá está uma pérola, um diamante, e que não era bruto. Era uma espécie de diamante lapidado, belíssimo, moderno, uma vanguarda, uma ex-colônia chamada Cartago. É claro, evidente, esse tema chama-se Guerras Púnicas, que será o encontro da nossa próxima aula com vocês, com o pré-uni vestibulares e com a aprovação que estará nas suas mãos, eu tenho certeza, tá bom? Calma, vai dar tudo certo. Nós vamos sair dessa mais fortalecidos do que nunca. É apenas uma pequena sombra para que a luz venha toda poderosa mais tarde. A escuridão vai e a luz vai estar com você, eu tenho certeza, tá bom? Grande abraço do tio Doda. Pré-uni, EAD, quem faz, passa.